Estamos continuando com o nosso estudo de panorama da Bíblia, ainda mais um pedacinho da parte, logo após, então, a caminhada cronológica. Você já deve ter visto, né, o passeio pelo Velho Testamento, as 5 áreas geográficas onde há a maior movimentação, e você, eu creio que se prestou bem atenção, deve ter entendido que esses 5 locais, né, na aula passada, em que há essa movimentação, no Velho Testamento, são muito importantes. Tenha em mente, você vai vendo, né, como que Deus trabalhou nessa região aí, e também é uma forma pedagógica, né? Nós aprendemos muito através dessa história, fica mais fácil para a gente compreender a palavra de Deus e relacionar o mundo daquele período, né, a cultura também daquele período, com o que nós vamos lendo e vamos identificando. Para que possa ainda melhorar um pouco mais nossa visão, nós temos aqui então um gráfico de uma visão panorâmica de Israel no Velho Testamento, o Reino Unido e o Reino Dividido. Logo após o período dos juízes, então o reino ficou unido, né? Continuou unido, na verdade, sob o comando agora de um rei, Saul, depois com Davi e com Salomão. Então, as 12 tribos unidas debaixo da liderança, no caso, desses reis. E depois o reino foi dividido com a morte de Salomão. A gente sabe da história, né? Se você lê o livro de Reis, os livros de 1º e 2º Samuel, você vai ver como foi que aconteceu tudo isso aí. Isso é muito interessante. E o reino do norte, né, ficou chamado Israel, ou povo de Israel, o reino do norte. Ficou assim dividido, com 10 tribos, né? E o reino do sul, que é o reino de Judá, ficou conhecido assim também. Depois fica conhecido como Judéia, né? Terra da Judéia, mais adiante. Mas esse, no Velho Testamento, era assim mais ou menos essa divisão: reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. E eles foram para o cativeiro assírio, o povo de Israel, as 10 tribos, né, do reino do norte, foram levados para a Síria. O reino do norte foi um reino bem pagão. Os reis idólatras, né, eles não adoravam ao Senhor, mas aos deuses. E é grande você vê a abominação que eles fizeram naquela região do reino do norte, essa divisão. E não há um rei que teme ao Senhor, né? Todos eles vão cada vez mais aumentando os pecados, fazendo pior o que o outro havia feito antes, até que então são levados para o cativeiro assírio. E eles se misturam, né? E depois são chamados ali o povo samaritano. O reino de Judá, o reino do sul, também é levado para o cativeiro babilônico, com Nabucodonosor. Então ele vem, invade Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade, comete ali uma grande destruição, né? Sobretudo, queima tudo, porque também o reino de Judá, embora tivesse ali alguns reis bons durante um tempo, aquele reino também ele tornou-se pagão. Eles adoravam o templo e não o Deus vivo e verdadeiro. Eles adoravam aquilo que eles faziam. Eles adoravam até mesmo as cerimônias que eles faziam, né? Eles cultuavam a si mesmos, cultuavam as próprias práticas deles, e assim viveram longe do verdadeiro Deus, e cometeram também terríveis abominações, desde a idolatria a tudo que você puder imaginar. Judá, segundo vemos, ainda foi pior, né, do que o reino do norte. Mas Deus, na sua misericórdia e graça, como havia prometido, ele iria manter ali uma lâmpada para Davi. E eles são levados e ficam 70 anos no cativeiro babilônico, e depois tem a volta com Zorobabel, Esdras, Neemias, né, a volta do cativeiro. E aí depois então é o período chamado período do silêncio, significando que não houve então mais profetas após Malaquias, até João Batista, que vai ser aquele que vai anunciar a chegada, né, do Messias. Ele vai ser o arauto logo após esse período grande de silêncio. E
Então essa é uma visão panorâmica nesse gráfico. Se você tem aí no seu esboço, a sua apostila, você deve então preencher. Isso vai te ajudando também na compreensão daquilo que nós estamos querendo passar para você nessa matéria, panorama da Bíblia. Muito bem, continuando ainda, tem um outro gráfico onde você, ou na mesma apostila, na mesma parte da apostila, a página ainda continua com Esdras e Neemias, né, a volta, isso é mais um complemento ao império dos Medos e Persas, né, eles estão debaixo desse império, os 400 anos de silêncio, e aí vem o Império Grego, começando com Alexandre o Grande, você vê isso em Daniel capítulo 8, e a sequência desse império com os generais, os 4 generais tornam-se reis também, com dinastias como os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria, de onde vieram os Antíocos, e aí dominam até a chegada do Império Romano. Né? E debaixo do Império Romano, historicamente falando, nasceu o Messias. Jesus veio, o prometido lá em Gênesis 3,15. Ele nasceu historicamente debaixo desse império poderoso, império de ferro, né? Império Romano. Deus trabalhou a história, Deus controla a história, Ele é o Senhor da história, de tal modo que, apesar de todas as tragédias, todos os pecados, né? Tudo que o ser humano tem feito, o seu plano vai se cumprindo, o seu plano vai sendo estabelecido de acordo com a sua vontade e com a sua soberania. E Deus usa todas as coisas, até mesmo as tragédias, para ensinar para nós grandes verdades. Né? Até isso se torna pedagogia divina, tanto no tocante às coisas pessoais da nossa vida, né? Sejam pequenas ou grandes, quanto na história humana como um todo, a história de várias pessoas. Deus trabalha assim. É muito interessante ver isso, como Deus trabalha na história. O que nós vemos a seguir é que o tempo se move cronologicamente em 11 livros do Velho Testamento, apenas 11. Embora são 39, apenas 11 livros, nós vemos o tempo se movimentar. Os acontecimentos, né, os fatos históricos estão todos aí dentro, os outros livros estão presentes. Apenas um errinho aqui que eu cometi, pode corrigir aí no esboço. Juízes está depois de Josué e não depois de 2 Samuel, nessa ordem aí, mais um errinho eu já notei aqui. Então, uma boa forma de ler a Bíblia é a cronológica, onde os demais livros estão contidos nesses 11 livros. E você tem, então, uma visão melhor, né, de todo o conteúdo do Velho Testamento e o período do silêncio até a vinda de Jesus, até o nascimento de Jesus nos Evangelhos. Isso ajuda bastante a gente no nosso entendimento, se torna assim parâmetros, né, para ler a Bíblia, e você vai tendo assim uma visão boa. Tem um outro gráfico muito bom, que é a história de Israel no Velho Testamento, uma síntese aqui, né, as épocas da história de Israel, né, os personagens e fatos, por exemplo, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, o Êxodo e a conquista de Canaã com Moisés e Josué. Você vê a época dos juízes com Samuel, o Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. E você vê depois, então, o cativeiro assírio, né, o Reino do Norte, o Reino do Sul, o cativeiro babilônico, a época do exílio na Babilônia, com os profetas Daniel e Ezequiel, o regresso do cativeiro, né, o período da reconstrução, e o período intertestamentário, né, com os impérios que ainda restavam, que já tinha caído o babilônico, a cabeça daquela estátua de Daniel capítulo 2, os medos e persas estavam dominando, depois viriam os gregos e então os romanos. São impérios que moldaram o mundo até os dias atuais. Até hoje temos resquícios na cultura, né, na história, em todas as áreas, nas leis, na arquitetura, na educação desses impérios aí, até na religião e tudo mais. Eles estão presentes, né? Mais um gráfico, um panorama geral do Velho Testamento, eternidade, né? Criação, queda, o dilúvio, você vê as nações, Abraão, o Egito, o deserto, Canaã. São fatos que aconteceram também personagens, né? O período dos juízes, que você vê o Reino Unido, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, o período da divisão, os cativeiros
e o retorno. Então você tem aí também uma outra fase da história no Velho Testamento, que nos ajuda a entender, e tem o período do silêncio, e aí mais ou menos 400 anos antes de Jesus. Então, essa visão panorâmica também facilita o nosso entendimento, ela contribui, né, para a compreensão melhor desse período longo da história humana apresentada nas Escrituras. Os livros do Antigo Testamento, mais uma vez, para nos ajudar, você pode perceber que ele trabalha assim, né? São 11 livros, na realidade, que o tempo se move dentro desses 11 livros. São 39, mas o tempo se move em apenas 11, né? São eles aí, Gênesis, Êxodo, Números, Josué, aqui está certo, Juízes primeiro, Samuel segundo, Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, Esdras e Neemias. Onde estão os outros livros? Estão aí dentro desses 11, né? O livro de Jó, ali logo após Gênesis, no período do Gênesis, é bem provável. O livro de Levítico e Deuteronômio. O livro de Ruth está dentro de Juízes. Você vê ali do período do Reino Unido, né? Logo após 1 Samuel, dentro do período de Samuel, a gente já havia falado de Saul, de Davi. Então Davi é autor dos Salmos, Salomão dos Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, né? E você vê ali também o período que ocorreu, não que foi escrito, mas que ocorreu, 1 Crônicas, 2 Crônicas, ali em 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e o livro de Lamentações também, de Jeremias, estão aí. E os profetas também, você vai ver aqui os profetas, né? Por exemplo, 1 Reis, 2 Reis, eles estão ali, juntos, nesse mesmo tempo, né? O profeta Amós, e Oséias é profeta do norte. Do sul temos Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque, Jeremias, profetas para Judá. Para as nações estrangeiras, Jonas, Naum, Obadias, eles vivem nesse período dos reis aí. Os profetas do cativeiro, o profeta Daniel e Ezequiel, 70 anos de exílio, eles estão naquela região. O período do exílio, o cativeiro, é também chamado início do tempo dos gentios. Isso é muito importante entender. Ok, e os livros de Ageu, Zacarias e Malaquias estão presentes, fazem parte, né, do período de Esdras e Neemias, e o livro de Ester também. Então, se você tem essa visão, você vê aí claramente também essa conexão histórica que nos ajuda muito, né, a compreender também a Bíblia como um livro único, uma unidade. Ela não pode ser esquartejada. A grande confusão que se tem com as Escrituras nos dias atuais é que ela é picada, né, a visão fracionada, pessoas pegando texto fora de contexto, não sabendo fazer ligação de um livro com o outro e fazem grande confusão. Mas quando entendemos isso, vai facilitar bastante o seu entendimento. Isso é como uma planta de uma casa, né? Tem várias partes, mas todas elas fazem parte de um todo e que tem ligação, porque senão fica muito confuso, né? Uma casa, ela tem um projeto, ela tem uma fundação de acordo com aquele projeto, né? Tudo sendo feito corretamente, com as ferragens, e bem firme, para que não venha a desmoronar. E depois ela vai sendo construída normalmente de acordo com aquilo que foi projetado, progressivamente, e depois vem o acabamento, e ela se torna então uma bela casa, né? Mas tudo tem partes, tem detalhes que fazem parte do todo e tem que ser observado, né? Então a gente tem uma visão do todo e também tem a visão das partes. Isso nos ajuda. Uma casa, se não estiver bem fundamentada, bem alicerçada, bem preparada, pode ruir, né? Casas e prédios podem cair se não forem bem construídas. Assim também é o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do próprio Deus, se não for fundamentado, né, arraigado, vai desmoronar. Então, como já vimos, e eu queria desafiar você também a continuar lendo, se você já leu Atos 7, e você lê também Atos 13, veja como Paulo faz uma boa divisão
quando ele começa a ensinar na sinagoga, né, depois da lição da lei, ele faz uma boa divisão da Escritura, ele segue uma ordem dos fatos até chegar no Messias, anunciar Jesus. Em Hebreus 11, você nota a mesma coisa, desde a criação até chegar no Messias, até chegar aos tempos em que o autor estava vivendo, ele menciona o que aconteceu, falando da fé, mas fazendo menção, fazendo um paralelo às coisas. Pela fé entendemos que o mundo foi criado. Então está lá em Gênesis 1 e 2, criação. E aí vai falando, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Então vemos ali Gênesis 4, né? E assim por diante, vai falando de que Noé preparou a arca, ele vai falando de Abraão, vai falando de Jacó, de Isaac, né? Jacó, José. E pode ver que ele vai numa sequência até chegar à pessoa de Jesus, né? E chegar até nós também que pela fé cremos em Cristo. É uma bênção isso, ajuda a gente a entender. Então Estevão em Atos 7, Hebreus no capítulo 11 faz uso da boa divisão bíblica para ensinar. Paulo faz isso, Neemias faz isso, Josué faz isso. Preste atenção nas escrituras que você vai ver que isso acontece. O salmista no Salmo 105 também, ele faz essa mesma divisão, mas correta, né? Correta, uma ordem. Vamos na Bíblia ver a divisão ou o bom manejo da palavra da verdade. Então você vê em Josué 24, leia esse capítulo, você vai ver como Josué, ele começa desde a região da Mesopotâmia até chegar nos dias dele. Neemias também, na sua oração, leia o capítulo 9 a partir do versículo 4, e até o final do capítulo 9 ele fazendo menção disso. Daniel no capítulo 9 faz a mesma coisa. Salmo 105 faz a mesma coisa, é didática, né? Pedagogia, mostrando que a fé bíblica e no Deus verdadeiro também está relacionada a fatos, aquilo que aconteceu na história. Não é uma fantasia, não é uma coisa que alguém imaginou, por exemplo, como os místicos, né? Os religiosos imaginam uma coisa, têm sonhos e visões. Não, aqui nós estamos vendo algo relacionado a fatos concretos, a verdades, a vidas, né? Pessoas que se relacionaram com Deus e tiveram então a visão correta, histórica, literal, geográfica e que chegou até nós. Então, o panorama da Bíblia aqui, até aqui nós temos essa visão, mais uma vez esse gráfico, que é um gráfico que no final do nosso conteúdo você vai estar, espero, compreendendo bem essa divisão das Escrituras. Vimos até agora a primeira parte, né, do mundo, as primeiras dispensações, inocência, consciência e governo humano. Deus tratou com o mundo de uma forma geral. Depois vimos até Israel, como Deus trabalhou com a nação de Israel, com a promessa e a lei até a vinda de Jesus, né? E ainda vamos ver muitas outras coisas importantes. Temos agora um teste, é o segundo teste, teste 2. Se você enviou e-mail ou se você está fazendo algum grupo que tenha já o teste, então faça esse teste 2, depois nos envie para fazermos a correção, né? Que Deus abençoe, bons estudos, boa aula, e que Deus abençoe grandemente o seu aprendizado com as Escrituras. Logo mais vamos postar mais uma aula, que é as alianças bíblicas dentro dessa visão panorâmica.